Bom dia! Estamos aqui novamente com Café com Flávia. E olha, não esqueçam de quem participar ou com perguntas ou dando a sua opinião, vai concorrer ao Labareda Seleção no nosso sorteio no final, tá? Hoje eu queria abrir o programa, como todos sabem, a gente sempre tem tido uma preocupação em relação ao empreendedorismo. E uma notícia muito interessante que saiu essa semana na Exame, que é sobre os pequenos e microempresários, o quanto eles impactam na economia. Para ter uma ideia, em 2021, fevereiro agora, 68% dos empregos criados no Brasil são da micro e pequena empresa. No acumulado do ano, cerca de 611 mil empregos foram gerados no primeiro bimestre. Desses empregos, 476 mil foram gerados pelo micro e pequeno empresário e o restante pelos grandes. E nós vemos que ainda hoje tem um pouco investimento do governo, os micros sofrem muito, principalmente, né, para a sua subsistência. Então, nós precisamos valorizar e muito, juntar esforços para que o micro e o pequeno empresário seja visto nessa força econômica que ele tem e que muitas vezes não é visto. E ainda dentro disso, dentro dessa questão de empresários, de empreendedorismo, que hoje eu trago aqui nossa convidada, Rosângela Pelizaro. Rosângela, ela é coordenadora também do Grupo Mulheres do Brasil e ela comanda o núcleo de empreendedorismo. É membro do Conselho de Mulher Empreendedora da CIF e que tem uma história muito criativa, né, de empreendedorismo. Rosângela, muito obrigada pela presença. Olá, Flávia, olá, ouvintes, bom dia, obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui e poder estar falando do empreendedorismo feminino. Principalmente, né, que tem crescido também muito. Bom, Rosângela, você é um exemplo de empreendedorismo, começou pequena, né, com a Natus, sim, e hoje vem crescendo, ganhando um grande espaço no mercado. Então, eu queria que você falasse, primeiro, o que é a Natus e, segundo, como é que você está nesse momento, inclusive, passando pela pandemia, como empresária. Certo. A Natus Fran é uma indústria de artigos de higiene, né? O foco dela é esponja vegetal, ou popularmente conhecida como bucha. E nós estamos no mercado há 25 anos, né? Nasceu de uma conversa informal com uma irmã que chegou de São Paulo, viu um pé de bucha, falou: olha, nós temos uma propriedade rural. Ela viu o pé de bucha e falou: olha, você pode me arrumar uma bucha? Porque em São Paulo não acha, quando acha, é muito cara e de péssima qualidade. Eu falei: opa, vou estudar esse mercado então, né? Deu uma luzinha, né? E eu fui pesquisar e vi que realmente não era explorado comercialmente o produto. Fiz a pesquisa de mercado e busquei um pouco de conhecimento. Vi que não tinha quem produzisse em escala comercial. Eu falei: eu tenho, né, como fazer isso. Então, começamos dessa maneira. A empresa começou em 96, realmente ela começou, vamos dizer assim, no fundo do quintal, né? Passei pela incubadora de empresas e de lá eu já aluguei um barracão na época de 250 metros. Com o passar do tempo, a gente
começou a ganhar mercado a nível estadual, porque eu comecei na região, aí eu já comecei para o estado e lancei a nível Brasil. Hoje a gente consegue atender todo o Brasil. Aquele prédio que era de 250 metros, ele passou para 500, de 500 ele foi para 700, e hoje a gente já está aí num prédio de 1.200 metros. Olha só, uma empresa nascida em Franca. Nascida em Franca, vendendo bucha. Né? Vendendo bucha. Olha a criatividade e o empreendedorismo, né? Isso. E estamos no Brasil todo. Tá? Quais foram as suas maiores dificuldades? Primeiro, não ter o conhecimento, porque era um mercado novo. Não tinha o know-how para mim ter um apoio. Então, foi tudo muito novo. Foi, inicialmente, assim, uma descoberta e invenção. Então, você cria os modelos, cria a forma de fazer, forma de plantio, a lavagem, foi tudo muito novo e difícil. O plantio ainda hoje é feito na sua propriedade? Sim, a gente planta, mas com o crescimento do mercado ela não me atende. Então eu tenho produtores parceiros que plantam e me vendem, né? E hoje eu vou dizer assim, eu comecei plantando 1 hectare, hoje uns 20 alqueires, mais ou menos, olha de bucha. Só. Gente, para quem não tem noção, 20 alqueires de bucha é muita bucha. É muita bucha. Graças a Deus a gente está com bastante bucha, né? Vamos dizer assim. E ela passou a ser a nossa atividade principal. E o mercado em si, ele preocupa, né, com o produto natural, biodegradável e ecologicamente correto. Então, foi onde que a gente conseguiu pegar esse rabinho de foguete aí e dar um up na empresa. Diferenciar, além da própria bucha, já não é tão fácil de ser encontrada, não. Você ainda agregou valor, né, com a questão natural, com a sustentabilidade, isso, que hoje está tão em voga, né? Isso, é uma pegada assim que todo mundo hoje está querendo, é natural, ecologicamente correto. Bom, antes de a gente ir para dar sequência, vamos falar um oizinho aqui, né, para o pessoal que está aqui nos assistindo, o Igor, o diretor Marcos, querido, Beatriz Pugliese, Fabiana Careta, a Fernanda Lancho, minha irmã, ela não falta, viu, gente? O Anderson. E o pessoal do futebol do Parque do Horto. Olha que legal. Muito bom, porque a gente vê que as pessoas estão se interessando muito, porque um dos objetivos do programa é informação. Que muitas vezes as pessoas estão distantes, né? E nessa pandemia, principalmente, ficando dentro de casa. Então, é muito bom ver que está crescendo. E a Marta, ela falou que ela ama bucha vegetal. Que delícia. Bom, então, gente, quem precisar de bucha já sabe, Natus, né? Aqui de Franca. Natus Fran. Rô, e agora eu queria que você falasse um pouquinho do Conselho de Mulheres Empreendedoras da CIF. Como é que você analisa o empreendedorismo feminino? Porque o conselho da CIF é para mulheres, né? Então, você, como fazendo parte, né, já foi presidente também, como é que você vê? Está tendo um crescimento? Como é que é o panorama hoje do empreendedorismo feminino? Ele está em crescimento ainda, né? Quando eu entrei no conselho, em 2005, mais ou menos, as mulheres já estavam buscando esse apoio. E o conselho foi criado para isso, porque a mulher era muito sozinha, né? Que era um ambiente totalmente machista. E a mulher sempre buscava ter esse apoio, né? E nada melhor que uma mulher apoiar a outra. E nessa área de empreendedorismo, quando a gente começou a trabalhar com o grupo, a gente viu essa necessidade de ter esse apoio. Então, ali a gente começou a se apoiar. E de lá para cá, cada dia que passa, o empreendedorismo feminino cresceu mais ainda. Tem mais mulheres, né? Por sinal, eu me lembro bem que teve uma parte que eu também fiz parte, né, do conselho, e a Luísa Helena também apoiou muito, né, o conselho da CIF. Sim, ela é a madrinha, né, do conselho, e ela nos deu o maior apoio e falava, olha, vocês têm que caminhar com as próprias pernas, né? E
pegamos a casa da CIF, que era a casa do empreendedor, até então era masculino, e do passou... empreendedor, exatamente. E aí passou também a ser da empreendedora, né? Do feminino. E nesses anos aí, a gente viu também essa evolução, porque antigamente no conselho da CIF só tinham homens. Verdade. E recentemente começaram a colocar mais mulheres, né? Isso. Hoje, você sabe do conselho da CIF quantas mulheres tem? Não sei, Flávia. Mas deve estar 3, 4, eu acredito por que aí, sim. Por aí. E hoje elas também fazem parte até da diretoria, né? Ah, então. Que antigamente não tinha também, e elas passaram a fazer parte da diretoria. Hoje acho que estão em 3 mulheres na diretoria. Olha que legal. Quer dizer, devagarzinho, sem alardes, trabalhando, né? A mulher vai conquistando mais espaços que antes pertenciam bastante aos homens, né? Isso é verdade. Conseguiu o seu espaço. Devagarzinho, de pouquinho, está conseguindo o seu espaço. Importante, né? Muito. Bom, além disso, você é uma das coordenadoras do Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu queria também que você falasse como é que foi, como surgiu o Grupo Mulheres do Brasil e como é que foi a sua atuação até hoje dentro do Mulheres do Brasil. Tá. Há 5 anos atrás, em abril, agora realmente está fazendo 5 anos, o núcleo de Franca foi o primeiro núcleo, né, a ser criado fora de São Paulo, porque só existia em São Paulo. Quando a gente precisava fazer reunião, tinha que se deslocar até lá. Ele foi criado pela Luísa Helena e um grupo de empresárias numa visita que elas foram a Brasília conversar com o presidente, e ali surgiu essa ideia de fundar o Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Helena, né, a ideia foi dela. E elas trabalham uma causa para o bem de todos, né? Elas agem localmente, mas de uma forma ampla, e fazem acontecer com uma ação propositiva, né? A agenda delas bem propositiva. Não fica reclamando e faz acontecer. Elas buscam esse acontecimento. Parece que hoje inteirou 150 núcleos, é isso? 150 núcleos, já estamos com mais de 80 mil mulheres. Pelo mundo todo. No mundo todo, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. E são todas filiadas ao Grupo Mulheres do Brasil e todas agindo onde elas estão, né? E aí o Grupo de Franca foi o primeiro, ele foi criado há 5 anos atrás, a convite da Luísa Helena. Eu tinha acabado de sair da coordenação do CME, né? E a Eliane Quirino, a Janice Marrali, coordenadora a Eliane Quirino, a vice a Janice, e ela chamou a Dora Bittar, eu e a Cíntia Milling para fazer parte, né, da coordenação aqui de Franca, tendo como líder a Eliane e a Janice. E de lá para cá o núcleo veio crescendo muito, né? E sendo exemplo para outras cidades, isso, núcleo de Franca, exemplo, né? O espelho, né, vamos dizer assim, para os outros núcleos serem criados. Que eu tenho muito orgulho de pertencer, viu, gente? A Mulheres do Brasil, o meu grupo é o Vozes. E os comitês foram sendo criados, e cada comitê um mais maravilhoso que o outro, né, vamos dizer assim, e todos eles com as ações propositivas e trazendo resultados, né? Rosângela, esse grupo de empreendedorismo, ele é novo dentro do Mulheres do Brasil? Isso, ele está saindo do forninho, né? Ele demorou muito, ele já existe em outros, no núcleo de São Paulo, em alguns outros, como de Curitiba, e Franca nós estamos montando ele agora. Começamos com as ações primeiro, para depois efetivar ele, né? Antes de você falar do Donas de Mim, né, que é o principal, um dos principais assuntos, eu queria que você falasse como é que está, quais são as ações que vocês estão hoje, né, realizando em relação ao empreendedorismo dentro do Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil tem o grupo de empreendedorismo 88, né, desculpa, que é fazer, porque a mulher, para chegar ao mesmo nível de ocupar cargos e salários do homem, ela vai levar 80 anos. Esse grupo trabalha para que isso se converta em 8 anos. Então, ele é chamado de 80 em 8. É um grupo de empreendedorismo. Aí nós temos também lá a Ana Fontes,
que cuida da Rede Mulher Empreendedora, que é do Grupo Mulheres do Brasil, e ela traz ele junto com o grupo. Então, assim, ele estava mais em São Paulo. Curitiba, eles fazem um trabalho muito bacana também de empoderamento da mulher, de orientar a gestão, orientação, cursos. apoio, Isso. essas questões. Isso já está acontecendo aqui em Franca ou ainda não? Ainda não. Nós começamos, o primeiro passo do Núcleo de Franca foi o Dona de Mim, né? O Fundo Dona de Mim. Bom, então, dentro... Vamos falar um pouquinho do Dona de Mim, que é um projeto muito inovador, né? Ele surgiu ano passado, foi isso? Foi o ano passado. 62 empresárias surgiu por conta da pandemia. Porque muitas mulheres trabalhavam ou faxina ou em restaurantes e com a pandemia elas foram demitidas ou tiveram que ficar em casa e a fonte de renda delas não existia mais. Quer dizer, perderam o emprego e aí não tinha uma fonte de renda. E essas 62 empresárias, entre elas Luísa Helena Trajano, Sônia Rezes, Ludalina, entre outras, elas montaram esse fundo Dona de Mim. A princípio, elas doaram delas mesmas os valores para poder emprestar para mulheres da comunidade, que foi a primeira etapa. Então, elas buscaram mulheres que tinham, por exemplo, algum dom que estava fazendo em casa para sobreviver. Às vezes, uma estava fazendo um marmitex, vendendo um bolo, um artesanato, só que elas não tinham capital e elas estavam atingidas pela pandemia. Então, elas tiraram um aporte financeiro delas, cada uma investiu um pouco e fizeram esse empréstimo. Na primeira etapa, foram 485 mulheres atendidas com um valor de R$2.000. Aonde? Aqui em Franca? No geral do grupo. No geral. Aqui em Franca... Então, peraí, vamos voltar só um passinho atrás. Tá. Quer dizer que mulheres empresárias se cotizaram para dar um suporte financeiro para as mulheres empreender. É isso? Isso mesmo. Vamos explicar para as pessoas entenderem bem claramente como que funciona. E nesse momento elas não eram formais. Então esse dinheiro foi emprestado justamente para essas mulheres, ele foi chamado Projeto da Comunidade, que não tinha a empresa formalizada, mas já estavam trabalhando para poder ter um sustento em casa. Então esse dinheiro veio, por exemplo, só vou te dar um exemplo, tinha uma que fazia marmitex. Ela fazia cerca de 40 marmitex por dia e ela tinha muita encomenda. Ela não fazia mais porque ela não tinha um freezer e um material suficiente para poder fazer. O Fundo Dona de Mim veio, fez um empréstimo para ela, o negócio dele levantou, alavancou. A partir desse momento, ela comprou o freezer, investiu um pouquinho e ela passou a fabricar entre 400 e 500 marmitex. Então, você vê que fez uma diferença muito grande. Muito grande, quer dizer, com vamos dizer, um pequeno, né, apoio, ela conseguiu que o negócio dela fosse sustentável, se tornasse sustentável. Isso mesmo. E aqui em Franca, nós tivemos, né, esse empréstimo e tivemos já até alguns depoimentos e nós fizemos um pouquinho mais, né? Eu comecei a acompanhar essas mulheres, levando planilhas de custo, orientando como a gestão do dinheiro, separar o profissional do pessoal. Então, elas tiveram essa assistência na gestão, além do dinheiro. E elas aqui, nós tivemos confecção, boleira, manicure, cabeleireira, esteticista, que elas já tinham uma formação, mas não estavam trabalhando. Elas tinham a formação prática, isso, mas elas não tinham como transformar isso num negócio. Isso. Por exemplo, eu tinha uma cozinheira que trabalhava num determinado restaurante, ela sabia fazer bolo, sabia fazer comida. Com a pandemia, ele fechou, ela foi demitida, ficou em casa. O que ela fazia muito bem? Bolo. E ela começou a fazer e começou a pegar. Se você vê os bolos dela hoje, assim, tanto estético quanto por sabor, são maravilhosos. E ela foi uma das contempladas. Beneficiadas. Isso, ela investiu em material, em mais formas, e se aperfeiçoou, fez curso.
e hoje ela está uma maravilha. Espera aí que nós vamos continuar. Vamos dar mais uns abraços aqui. Maria Lídia, querida, um beijo para você. Nossa, Maria Lídia também tem um trabalho maravilhoso, né? Tenho. Ela atua. Ana Costa, Marta, Nelson Silva, Maria José, diz que ama. O João Gaião, olha, esse daí até de fora, hein? Nós estamos atuando assim na região também, viu? O pessoal da região, é importante que o pessoal da região também saiba o que está acontecendo, né? Verdade. Eu acho que é muito importante isso. E Di dos Reis, que ela achou muito interessante, está achando muito interessante a nossa entrevista. Muito bom, gente. Bom. E ó, no final tem sorteio do cafezinho Labareda, né? Agora eu quero que você explique bem detalhado, porque esse ano estão começando de novo a edição do Dona de Mim. Como é que a pessoa pode participar? Primeiro, eu queria que você me dissesse, se a pessoa é empresária e ela quer fazer uma doação, é possível? Como? Então, vamos começar daí. Vamos começar se a pessoa resolve a falar, não, mas eu também quero ajudar. É possível e como, Rô? Tá, é possível. Tá? Ela vai fazer essa doação através do Grupo Mulheres do Brasil para São Paulo, diretamente para o Fundo Dona de Mim. Ela pode entrar em contato comigo, eu já passo todos os dados para ela, tá bom? Tá. Então, no final, a gente vai colocar todos os contatos, vai ficar salvo aí nas minhas redes para quem se interessar. Certo. Agora, eu queria saber, para as pessoas que se interessam, primeiro, quais os critérios que a pessoa tem que participar para essa seleção, né? O que precisa, como é o valor que vocês emprestam e como são feitos, por exemplo, depois o pagamento, como que elas têm que restituir. Isso. Então, bem claramente, assim, para todo mundo entender como é que é toda essa ação. Tá. O Fundo Dona de Mim, ele vai emprestar nessa segunda etapa R$3.000 por mulher. Tá? 3 mil reais por mulher. Por mulher. Por empreendedora, vamos dizer. Nessa etapa, só vai ser beneficiada MEI. Microempreendedora individual. Então é quem já está formalizado. Isso, agora é só para quem está formalizada. Legal, então a pessoa já tem que ter MEI. Tem que ter o MEI. Então é um critério. Tem que ser mulher. Mulher. Ser filiado ao Grupo Mulheres do Brasil. Tem que ser. Mas e se ela não for? Ela pode se filiar? Pode, já tem eu passo um link, ela já entra e se cadastra no Grupo Mulheres do Brasil. Essa é a primeira etapa. O primeiro critério que ela precisa cumprir é, se ela não faz parte ainda, ela começar a fazer parte do Mulheres grupo do Brasil, se inscrever no grupo. Só se inscrever no grupo. Dali ela já é direcionada para preencher um cadastro e um questionário que vai ser avaliado para o banco. Então, será liberado R$3.000, ela vai aplicar esse dinheiro no negócio dela, ela vai ter 4 meses de carência. 4 meses de carência, gente. 4 meses você não precisa preocupar em pagar, você precisa produzir. Produzir, investir no negócio. A partir do 5º mês, ela começa a pagar o dinheiro que ela pegou emprestado, o juro é mínimo, é 0,5%, ela vai voltar em 12 parcelas fixas de R$270. Quer dizer, ela pegou 3 mil, a partir do 5º mês, ela vai ter uma mensalidade, vamos dizer assim, de R$270. De R$270. R$270, gente. Isso. 12 meses para pagar. 12 meses. Quer dizer, ela vai pagar a partir do 5º mês, ela vai, por 12 meses, ela vai estar pagando esses R$270. Isso mesmo. E o critério é esse. Aí a avaliação quem faz é o Banco Pérola, aprovado pelo Banco Pérola, ele já direciona para o BTG, que vai montar o contrato, né? E depois já libera o dinheiro na conta. Precisa de alguma garantia? Não. Sem garantia nenhuma? Sem garantia. Quer dizer, ela é MEI, está precisando de investir no negócio, ela entra em contato, se inscreve e aí é liberado. Quanto tempo demora para ser liberado?
esse processo todo, desde o início, né, do questionário, aprovação e liberação, está levando entre 20 e 25 dias. Mas eles já estão trabalhando para que esse prazo seja reduzido. Gente, olha que oportunidade maravilhosa. Você que é mulher, empreendedora, MEI e que está precisando dar uma forcinha aí no seu negócio, nesse momento, né, de pandemia, que muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que fechar os seus comércios. Então, é uma oportunidade maravilhosa do Grupo Mulheres do Brasil, né? Isso. E ainda, o nosso núcleo dá o apoio à gestão dela, né? Ela recebe esse apoio, então a gente direciona ela para fazer cursos. Inclusive, um dos requisitos também, ela é direcionada para fazer a trilha da Rede Mulher Empreendedora. Ela vai assistir 15 vídeos, antes de receber o dinheiro, ela assiste 15 vídeos de gestão, de como aplicar no negócio o dinheiro. E aí ela já automaticamente recebe um certificado de conclusão de curso, que ela fez essa trilha empreendedora, né? E aí ela já recebe o dinheiro em conta. Nossa, muito interessante, porque, além de tudo, às vezes ela não tem um controle, né, dos gastos, custo. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade grande na hora da gestão, porque ela é muito prática. Principalmente, né, o pequeno empreendedor, o micro, ele é muito bom para fazer determinadas coisas, por exemplo, como um bolo, né? Isso. Mas a hora que chega essa parte de gestão, é que vem as dificuldades que muitas vezes ou ele desiste, ou ele se endivida, né? Verdade. E aí, aproveitando a oportunidade também, né, para falar mais uma vez do ICOL, que a Rosângela, inclusive, ela é parceira na divulgação, porque o ICOL ele traz capacitação em vários segmentos, inclusive a gente foca muito nessa questão de dar autonomia para que a pessoa se transforme numa empresária, né, numa microempresária. E vocês viram a minha informação logo no começo. A importância econômica do micro e pequeno empresário. Rô, nossa, infelizmente é tão rápida, tão gostoso, tanta informação, mas nosso tempo está terminando. Eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem dessa visão sua de empreendedorismo, porque você tem uma história linda, pessoalmente, enquanto no CME, agora enquanto no Mulheres do Brasil. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mulheres que gostariam de empreender, mas que, às vezes, falta coragem, ou que querem, inclusive, né, investir mais nos próprios negócios. Acredite naquilo que você quer, né? Se você tem um sonho, uma meta, corra atrás e não desista. Por mais que tenha dificuldades, não desista. Eu acredito muito nisso. Eu nunca vejo o lado negativo das coisas. Você não pode focar no problema, você sempre tem que focar na solução. Então, a minha sina é essa, é focar na solução, pensar no positivo e não desistir. Rô, muito obrigada. Foi muito esclarecedor e, ao longo do tempo, aí, dos meses, você vai me passando informações que a gente vai dando mais informações para as pessoas aqui, né? E estamos abertos também para qualquer coisa que você queira. Gente, um brevíssimo intervalo e aguarde aí que vem Cairo, nosso querido Cairo, já conosco aqui. Ok, muito bem.
E voltamos com o nosso Café com Flávia. Gente, não esqueça, no final do programa, sorteio do Café Labareda Seleção. E antes da gente retomar, né, eu quero dar um alô para o Renato, para a Estela Lima, Estelinha, Pedro Paulo, Regina, Raquel, minha querida cunhada, que também hoje está aqui conosco, hein? Obrigada aí, gente. Muito bom ter vocês. Continue nos acompanhando, que agora o assunto também é muito interessante. Então, vamos lá. Bom, então, vamos bater um papo aqui com o Cairo Still. O Cairo, ele tem sido destaque da comunicação. Ele apresenta o programa Representa na RSTV, é produtor, cantor e também ele é um dos destaques do cenário do LGBTQ+. Tem 5 álbuns gravados, suas músicas estão fazendo sucesso no Spotify. Olha, gente, que importante, né? E o single Ficar Contigo Não Dá já ultrapassou 150 mil reproduções no Spotify. Nossa, Cairo, que orgulho! Cairo, de Franca. Que bom ter você aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar presente hoje aqui num programa que você convidou também mais uma Mulheres do Brasil. Eu já levei muitos comitês, né? Acho que quase todos os comitês Mulheres do Brasil nos representam, então estou muito feliz de fazer parte do quadro hoje com uma Mulheres do Brasil. Olha só, que legal, né? Não, e você sabe que eu tenho tido cuidado de convidar pessoas que atuam, né, na nossa comunidade e às vezes a comunidade mesmo nem sabe disso. Então é importante que a gente traga a informação, né, para que todo mundo saiba. Então, focado, igual como eu mesmo disse, no empreendedorismo, no meio cultural, que a gente vai falar sobre isso já, né, mas as pessoas ainda não têm noção da força da cultura na nossa cidade e região, né, Cairo? Bom, mas me conta um pouquinho aí para a gente, para todo mundo que não sabe da sua história, como é que surgiu tudo isso na sua vida? Ser cantor, estar no Spotify, faz um resumo para nós. Resumão? Bem, hoje eu tenho 32 anos, né? Eu comecei a aprender tudo com 16 anos, a mexer em todos esses softwares de edição, em Adobe, o Alex sabe o que eu estou falando, né? Todos esses softwares, desde cedo, porque eu sabia que produção audiovisual é caro. E eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar. Tudo que eu tenho hoje, se eu tivesse que ter pago, eu não teria. Então, desde cedo, eu sentei a minha bundinha seca ali na cadeira e dá-lhe aprender, né? Vamos aprender, conhecer, exatamente, pesquisar. Áudio, vídeo e imagem. Então, hoje eu acabo sendo o próprio meu produtor audiovisual de todo o meu trabalho, né? Você tocou num ponto importante, né? Porque às vezes as pessoas reclamam, ninguém me ajuda, eu não tenho oportunidade. Quer dizer, você sozinho foi atrás. Então, se a pessoa quer, ela vai achar também seu caminho, né, Cairo? Está disponível na internet. Isso na época que eu tinha 16 anos, a internet não era o que é hoje ainda. E mesmo assim, eu fui lá na internet e aprendi tudo, né? Eram momentos que eu estava passando muita dificuldade, porque eu saí de casa aos 17 anos para ser independente. E desde então não voltei, né? Que eu fui levado por uma família aos 4 anos de idade. Fui criado por essa senhora e que já faleceu há mais de 10, está fazendo 10 anos, né? E ela que foi a minha inspiração, né, para tudo. E desde então foi uma luta, né? Sempre trabalhei para conquistar as minhas coisas. Hoje, se eu tenho minha casinha própria, quitadinha, meu carrinho que não é do ano, mas anda, quitadinho, é com o meu trabalho. E tudo que eu faço na música, nos shows, no programa, na TV, não foi colando em ninguém, não foi fazendo amizade com outras pessoas do meio, foi caindo, levantando, caindo. Conquista pessoal. Foi. Sempre com muita luta, né? Foi. Porque as pessoas, às vezes, elas estão de fora, eu brinco, que elas veem assim, ela tem o maior sucesso, não sei o quê, mas não sabe o que você sofreu para chegar nisso, sim, né? Sim, ainda mais, às vezes, sendo uma pessoa que leva a adversidade nas costas, né? E eu levo de uma maneira leve,
E muito simples, eu acredito nisso, né? Que tem que ser leve e simples, é descomplicado, não precisa fazer um paranauê, porque é muito simples de entender. Então eu levo isso de uma maneira dinâmica e simples, né, para todo mundo. Bom, mas você fala um pouquinho, como é que você começou como cantor? Vamos começar daí, porque o programa veio depois, né? Veio depois, foi acontecendo as coisas, né? Cantor foi em não vou, fazem o quê? Eu era novo também, eu tinha os meus 20 anos, né? E eu comecei a escrever e tal. Foi inúmeras músicas, Deixar pra Trás, que leva a mensagem de positividade, né? De deixar as coisas ruins. Canta. Eu componho, produzo as músicas, toda a parte de instrumental, a parte de masterização, de gravação, de relançamento nas plataformas de streaming, nas lojas, né? Se hoje as músicas estão lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, hoje eu tenho, totalizando, no Spotify só eu tenho 550 mil plays, né, das minhas músicas. 550 mil plays. Uau. Isso sem impulsionamento. Que orgulho, hein, gente? Com muito compartilhamento, sem impulsionamento, porque eu não sou rico. E eu não tenho patrocínio disso. Eu faço tudo. Eu vou lá e compartilho em 1 milhão de feira do rolo do Brasil. É assim que funciona. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. E por isso, tá aí, né, o resultado de uma maneira crua, né? Mas que resolve, que tá acontecendo. E aproveitando aí que você está falando das músicas, né? E hoje é um sucesso no mundo digital. Sim. Mas mas elas não estão na rádio. Como é que é isso? Por quê? Dá um panorama aí do que acontece. Hoje, com essa modernização, Flávia, das campanhas digitais, né, dos streaming, né, que hoje as músicas, não só músicas, como programa de rádio, como tudo hoje está no streaming, né, de uma maneira mais digital. Acabou que evoluiu. Só que eu sempre, quando eu tinha o meu programa na Rádio Cidade, eu sempre fazia aquele ganchinho, né? Eu sempre dava um jeitinho de enfiar uma música minha. Eu falava, gente, deixa eu tocar minha música, porque isso ainda é importante. A rádio é um meio de comunicação que foi o primeiro ali, que estava ali, né? E que foi importante para tudo que a gente tem hoje. E até hoje, muita gente escuta só o rádio, só né? Rádio, ele é um meio de comunicação que informa e que tem credibilidade. Exatamente. A rádio, a televisão, né? São todos os meios de telecomunicação. E aí veio agregando aí esse campo digital a mais aí. Só que a gente tem que ter essa responsabilidade de levar, né, a história do rádio. A gente ama, né? Eu, quando estava na Rádio Cidade ali, eu amava aquilo, né? E chegou num ponto que eu tava assim, ó, fazendo o meu programa, só que eu sentia que eu tinha que dar uma expandida. Eu sou assim. Eu vejo que o negócio está assim e eu posso fazer assim, eu tenho que ir. Né? Então eu vou subindo os degrauzinhos. Volta para a visão que a gente está falando tanto do empreendedorismo. Isso é ser empreendedor, né? Querer ir além, querer claro. subir o degrau, né? E é isso. Você estava questionando a parte por que as suas músicas estão no digital e não estão nas rádios? Né? Há uma falta de... às vezes eu sou muito polêmico, às vezes não, as mas pessoas... pode falar. Polêmica por polêmica, né? Pode ficar tranquilo. Falta muito apoio, falta muita visibilidade hoje em dia para os nossos artistas regionais. Franca é uma cidade que pipoca artista. Pipoca, tanto Quero que falar nisso já também, eu sei disso. E é um pouco trágico, seria cômico se não fosse trágico, porque a gente exporta esses artistas, como o Diego Figueiredo, que está lá ganhando Emmy e representando Franca, né? Sem dúvida. Só que isso deveria ser uma opção da pessoa, ir para São Paulo. Eu só vou fazer sucesso se eu for para São Paulo. Isso tem que ser uma opção e não aquela necessidade. Porque não tem um apoio dentro da cidade, exatamente, principalmente do governo, da iniciativa privada. Sim, tem que ser incluso. Esses artistas têm que ser inclusos nos projetos municipais. Eu tive muito apoio do governo, do nosso governo municipal aqui, da prefeitura, do antigo prefeito. Eu tive apoio, sim, de ir lá fazer meus shows nos Réveillons do final de ano. Fui muito derrubado. Uma família que diz...
defender a diversidade em Franca, fui derrubado demais aqui, né? Mas eu sempre tive amigos para ir lá e me levar até o palco. O Tid é um deles, o Boni que está ali é um deles. Eu sei cada um que foi, me deu a mão e fez eu subir as escadas. Cara, então aproveitando aí que você tocou no assunto, como é que você vê essa sua luta, né, pela diversidade? Você sofre muito preconceito com isso? Como é que é hoje? Porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente conservadora. E você, quando você levanta uma bandeira, né, do GLBTQ+, eu falei que a sigla, cada dia aumenta uma. Aumenta um, por isso que tá o mais ali, para botar ali, pronto. Tem que ter mais, porque senão não dá para decorar, sim, né? Muito. Como é que é isso? Você tem sofrido ainda hoje preconceito em relação a isso? Sim. Como é que é? Fala Me dói gente. muito falar que o preconceito surge muito mais hoje, ao meu ponto de vista, para mim, o que eu passo. Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e ficar falando que o meu preconceito maior é com os héteros. Claro que sim, né? Hoje, né, temos esse grande problema. Mas o que eu passo aqui na cidade, aqui na região, é um preconceito. Me apedrejam, né? Por ser muito polêmico e por falar, né? Então, assim, a própria comunidade hoje e ontem já me derrubou muito, né? Pessoas que eu digo ali que, igual eu fazia show no Réveillon, né? O último Réveillon, no último dia do Réveillon, dia 31 de dezembro, eu estava no lixão. Eu já contei isso em outros programas, né? Essa conta história. Aí pra mim que eu também não sei. Vamos lá. Só falta você me perguntar de quem que é a tartaruga. Mas enfim, eu estava lá dia 31 de dezembro no lixão, no aterro sanitário de Franca, salvando uma jabuti que foi dentro de um saco de lixo, por engano. Né, ela estava lá, entrou no saco de lixo do jardim que eu pego as folhas, né? Entrou por engano e o lixeiro levou a tartaruga de 20 e poucos anos. Aí você foi procurar para tentar salvá-la. Fui no lixão, vou lá, e o homem não queria abrir o caminhão e falar, não, mas eu preciso de encontrá-la. É um bichinho. Fui lá no aterro sanitário e botei mão onde eu nunca imaginei que eu ia botar e me enfiei ali. Eu falo, foi uma coisa assim, era muito mosquito, Flávia. Era muito acúmulo de coisas ali que não deveria estar ali e está tudo ali no aterro sanitário misturado. Isso é outro assunto. Isso é verdade, isso é outro assunto. Isso é outro tema. Que aí é meio ambiente. Sim, Comitê Franca Mais Limpa. Exatamente, né? Que também precisa muito de um olhar, está muito distante da necessidade. Exatamente. Mas é para outro tema, programa. Né? Aí cheguei lá e falei, num sol danado, no último dia do ano, eu tinha show para fazer, né? No Réveillon à noite. E eu lá caçando essa tartaruga, mexendo no lixo, naquelas montanhas de lixo. E era impossível de eu achar a tartaruga no meio daquela montanha, porque ele despeja e mistura, né? Aquele tanto de lixo. Parabéns aos funcionários lá, viu? E uma hora depois, mexendo debaixo do sol, mexendo e mexendo e mexendo. Sozinho? Eu, minha sogra e o Demi. Nós três. Era de manhã, era 9 da manhã por ali, né? E depois disso tudo eu consegui encontrar essa tartaruga debaixo. Achei tartaruga. As pessoas me falam assim, ela estava viva? Porque o caminhão espreme, né? Estava viva. E se eu não tivesse ido? Sabe? Então eu fui, resgatei a tartaruga. E enquanto eu estava lá, tinham pessoas no mesmo momento tramando para que eu não estivesse à noite fazendo o meu show. Tentando tirar o meu cachê. Ia ser o meu primeiro cachê. Né, que o Gilson ia dar lá, a prefeituras, ia dar o meu primeiro cachê. E essas pessoas que dizem representar a diversidade em Franca, né, eu não cito nem nomes mais, porque para mim é indiferente, mas essas pessoas fizeram de tudo. Foram atrás do prefeito, foram atrás de muitas pessoas para me derrubar. Triste, né? Não, tiraram, muito triste. Pegaram meu cachê e pegaram e fizeram remanejamento do meu cachê. Repassaram para... Você perdeu mesmo? Perdi o meu cachê. Nossa, Só que virou um fufuá nesse dia. Um bafafá. Porque essa pessoa foi lá, mostrou vídeos de eu reclamando dos buracos na rua. Ora, eu sou munícipe, eu tô no meio... Não dá para misturar uma coisa com a outra, eu mas ela usou de má fé, né? Para poder me falar prejudicar. A verdade, é real, Sim. né? E uma pessoa que diz defender a causa, fazer isso com um da causa, eu não entendo. Por fim, o Tid apareceu lá de noite, falou, você vai subir no palco, você vai fazer o seu show, né? Eu subi e fiz.
né? Então, assim, é o que eu te falo. Eu encontro muito empecilho e muita falta de aplauso do próprio meio. Hoje o meu programa Representa Franca, eu não pude voltar ele para a diversidade só. Por quê? Se eu voltasse o meu programa Representa só para a diversidade, primeiro que ele não estava nem no ar. Não teria público. Onde que estão os LGBT assistindo? Vendo as pautas sérias que precisam ser discutidas. Onde que estão? O meu público hoje, 90% são héteros. Não é por isso que eu vou deixar de fazer um programa da diversidade e defender o que eu acredito. É importante, eu sempre falo uma questão, é a inclusão. Sim. E até a gente conversou sobre isso no seu programa. Foi. A importância da inclusão, independente se a pessoa é hétero, é homo, se ela a cor, o sexo, não depende disso. Depende que a gente precisa cada vez mais ser uma sociedade coesa, ser uma sociedade de respeito, principalmente. Tolerante. Eu acho que respeito é uma questão muito importante. Me dá um panorama, você que vive a cultura, da cultura de Franca. Da cultura de Franca, eu tive felicidades, eu tive tragédias, eu tive... passando pela cultura aqui em Franca, eu vejo que temos, como eu te disse, né, temos muitos artistas, né? Não digo só na música, nós temos artistas plásticos incríveis, nós temos artistas de rua incríveis, como o Aldemir, né? Que é aquele violinista que acabou de fazer aniversário. Acabou de fazer aniversário e através do Representa, é um orgulho muito grande meu, através do que eu tinha de visibilidade ali no Representa, eu pude entrar em contato ao vivo com o Boni, ao vivo ali. Eu liguei ao vivo pro Boni ali na rádio e falei, Boni, vamos dar um jeito nisso. E levei ele, tocou a música lá Despacito no violino e conseguimos um lugar para ele na Orquestra Jovem de Franca. Ele passou no teste de mais de 50 pessoas ali disputando, ele passou nesse teste com o violininho dele simples, meio que estragado, sem partitura, sem aquele pedestal, ele passou. Né? Então são artistas que estão por aí. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Só um minutinho. Sim, claro. Tem uma pessoa lá da Alemanha, Carmelita, linda, maravilhosa, tá aqui assistindo a gente. Olha que delícia. Que chique. Da Alemanha. O Anderson, Camila, Maria Rita, a Sandra, gente, Sandra Israel, ela faz um trabalho maravilhoso de ajuda na comunidade dela lá no Ipanema e ela está sempre aqui com a gente. A Regina também, muito bom, gente. Ô, Cairo, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do seu programa? Vamos. Do Representa? Vamos, sim. Conta para nós. O que é o Representa? O Representa é um programa de representatividade. Às vezes as pessoas ouvem essa palavra representatividade e acham que isso é só representatividade LGBTQIA+. Não, representatividade está em tudo. Em tudo, em todos, né? Então, o projeto Representa, quando eu idealizei ele, né, e tive a oportunidade de levá-lo à rádio, que foi na Rádio Cidade, com o Vinícius Ponce. Você começou com a Rádio Cidade. Com a Rádio Cidade, tá. Né? Ali as portas da rádio foram abertas para mim ali, né? Eu tive o Ignaldo sentou comigo, eu adoro o Ignaldo. É uma peste, mas eu gosto dele. E, né, ele sentou comigo e falou: "Qual que é a tua ideia? Você tem total liberdade, né?" Eu falei: "Eu quero um programa de representatividade e eu quero que ele se chame Representa, para trazer todos, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de representatividade para poder contribuir com a comunidade. Seja ele uma pessoa que é formada, seja um artista de rua, seja uma drag queen, seja um pai de santo." Eu já tive a honra de ser entrevistada Foi. por você, né? Eu que tive a honra de recebê-lo, né? Porque o Representa é uma aprendizagem para mim a cada semana, né? E uma coisa muito bacana, eu tenho te acompanhado, né? É que você está descobrindo talentos novos. Como que você consegue, aonde você está buscando esses talentos? Como é que tem sido isso, Cairo? Na nossa cidade. Não, que é dentro da cidade, eu sei. E como é que Como? você está descobrindo? Com muita dificuldade, Flávia. As pessoas pensam que essa logística é fácil e as pessoas pensam que a gente, às vezes, tem uma produção, a gente tem isso e tem aquilo, né? Não.
Eu tô ali, viu? Eu tô com meu dedinho ali em tudo, desde o início ao fim, da gravação à produção até chegar na transmissão. Eu tô ali. Então, eu sempre tô nas redes sociais. Eu tô ligado em tudo, né? Nas comunidades. Nas comunidades, em grupos, né? Eu pertenço a muitos grupos da nossa cidade artísticos, grupos culturais, né? Então ali a gente já tem no próprio grupo muita gente bacana. Aqui eu tenho uma lista infinita de gente para levar no Representa, né? E às vezes eu nem fico muito ali não, porque ali às vezes a gente tem as pessoas que já estão ali, já estão consolidadas e que já participaram de momentos como este. Então eu procuro sempre sair dali. Trazer novos talentos. Sim. Eu já reparei isso. Isso. Muito bacana. E Franca, você falou do violino, mas Franca tem assim uma diversidade artística muito grande, né? Temos. Eu levei esses tempos atrás, quando eu saí da Rádio Cidade, o programa ficou meio que fora do ar, mais independente, né? Eu levei um artista de rua que pinta quadros lá no centro, né? E foi ele e o Murilo Longato no dia, inclusive, né? Que a gente Murilo é um querido. Também, um abraço, Gosto Murilo. demais do Murilo. Nem sei se ele tá no Brasil, que ele só viaja. E levei no programa e ele pôde falar um pouco da sua arte e das suas dificuldades também, porque o mesmo que eu tô te falando das dificuldades é o mesmo que outros artistas vão te falar. É isso. O apoio e, às vezes, essas informações que salvam e que não chegam na ponta. Porque temos hoje o quê? Hoje temos um edital que foi feito esse ano, né? Aliás, que foi feito não. Que está em andamento esse ano, só que um edital mal feito. E que há um grupo em Franca que está tentando fazer uma união ali com a prefeitura, fazer uma negociação para que esse edital seja derrubado, refeito, porque ele não atende o que deveria atender. É um grande problema que eu vejo, principalmente em relação à cultura, é que os gestores não olham a cultura como algo importante. Além de ser importante, ela tem uma geração muito grande de empregos também, Sim. Uma geração de renda, e as pessoas não olham isso. Então, é como você disse, é feito meio que para cumprir tabela. Sim. Não é valorizado como deveria ser, porque isso eu tenho muito claro comigo, porque eu vejo a importância, porque a cultura, além de tudo, ela traz a história daquele momento. Então, é através dessas manifestações culturais que vai ser um retrato do que você está vivendo hoje. Exatamente. Só que ninguém olha para isso, principalmente os gestores, né? E como é que cria, bota um edital em andamento sem sentar com os gestores da cultura da cidade, e eu não digo só o secretário, eu digo pessoas que são ali, né, do movimento mesmo, para sentar e discutir o que é necessário naquele momento, inclusive que nós estamos de pandemia, tudo tem que ser digital. Todos os trabalhos de cultura têm que ser voltados à área digital. E isso não foi muito específico nesse edital. Então, e esse dinheiro que é voltado à cultura, se as pessoas não conseguirem fazer uso, vai voltar lá para a Secretaria do Turismo, né? Que era para ser para a cultura. Não, bom, mas o turismo hoje também está morto, viu? Infelizmente, porque o turismo, quando eu fui secretária de desenvolvimento, eu dei uma olhada muito grande e investi muito na questão do turismo com o Descubra Franca. Criamos várias ações junto com a Rosana Branquinho. Sim. Só que morreu, né? Tá morto. É outra questão que as pessoas não veem, o quanto que o turismo pode gerar renda para a cidade, porque ele atrai dinheiro de fora para dentro da cidade. É um giro ali. E eu sempre falei que, na minha visão, turismo e cultura deviam estar juntos, porque eles têm uma conexão. Eu vejo muito mais conexão entre turismo e cultura do que, por exemplo, cultura e esporte. Não é? Mas essa é a minha visão, Tem, tá? total. Eu sempre falei isso, que eu vejo que cultura com turismo eles falam a mesma língua. E um pode ajudar, apoiar e intensificar o outro. Agora, o esporte é outra realidade. Eu né? também acho. Mas... Eu concordo. E países, né, que são desenvolvidos, subdesenvolvidos, aí, que valorizam a cultura, estão onde estão, né? Então, acho que um país que valoriza a cultura, que bota a cultura, a arte, assim, num patamar acima, ele ganha muito com isso, né? Sem dúvida. Hoje os Estados Unidos ele vive ali
dessa panorâmica artística, né? Você vê grandes shows, grandes espetáculos, grandes movimentos esportivos ali e tal. E é um país que todo mundo tem os olhos voltados para ele, porque é interessante. Não, se você vê a Europa em geral, né, que tem um outro jeito de viver, ela vive do turismo, né? Sim. Então, vou mandar mais um beijo aqui para Sônia Godoy, para Laila Barbosa, Luiz Sampaio, Célia Mellen, Maísa Cristina. Nossa, quanta gente legal, diferente aí que está aqui nos assistindo. Ô, Cairo, me fala uma coisa. Você é uma inspiração para os jovens. Você inspira para que eles estejam sempre buscando seus sonhos, né? Então, eu queria que você desse um conselho aí para os jovens que às vezes tem tantos sonhos, mas que ele mesmo desiste antes de tentar, né? Então, eu queria que você deixasse para esse público aí uma mensagem também. Carambola. Como que eu vou descascar esse abacaxi agora, hein? Porque é uma coisa muito ampla. Essa pergunta tua, é amplo demais, né? Porque depende de muita coisa, Depende da própria autonomia. Autonomia. A pessoa tem que ter essa autonomia. Se ela não tem autonomia, ela não consegue agregar com outras ajudas e apoios, né? Ter essa visibilidade, porque os jovens hoje se perdem muito, às vezes, nas questões sociais. Acham que é só ali, que bota tudo no Instagram. Tudo Instagram, Facebook. Só que tem que ser fora dali. A gente tem que conquistar os nossos sonhos fora dali. Nossa, olha que legal esse detalhe. Importantíssimo. Sim, é de fora para dentro. Todo mundo vive na rede social, mas não é a rede social que vai trazer para ele a chance de realizar o sonho. Não, igual nós estamos aqui ao vivo agora, nós estamos nesse momento aqui. Então, daqui desse momento que eu vou levar para onde? Para as redes sociais. Não é ao contrário, não tem como eu sair de live, é de aqui para lá. Então é isso que eu tento, às vezes, até incentivar outras pessoas e outros artistas que eu conheço aqui em Franca, que eu vivo puxando a orelha, e eu vivo falando, olha, precisa disso, vou dando uns toques, sabe? Mas evolução. Nada como evolução, nada como a experiência, como esses tombos, como cair, levantar, né? E também a inspiração. A gente tem que buscar ser aspiracional para as pessoas, né? E principalmente, né, olhar para aquela pessoa que se inspira, ela te inspira. Então, assim, o que é que ela está fazendo, né? Sim. Porque muitas vezes você olha para o outro e fala assim, eu queria ser ele, mas o que ele faz para chegar até lá, né? Ô, cara, antes do nosso sorteio, que nosso tempo aqui já está terminando. Alex, pode aumentar o programa, dá para 3 horas. Tem muita coisa para falar, né? Você viu? Passa tão rápido, Eita, né, cara? Nossa, não. Eu queria saber quais são as novidades que vem por aí, né? Tem. Ai, que bom. Então, conta um pouquinho das novidades. Posso falar? Veio a calhar, deve. né? Veio a calhar aqui hoje, né? Esta semana eu tive uma reunião com o Erismar Tanja, que é um monstro da comunicação francana, né? Erismar. Um querido, que me chamou. Eu tenho essa sorte, né? As pessoas irem ali me chamar. Eu fico muito feliz com isso. Bom, né? Posso dar uma parte? Claro. Não é sorte, é fruto do seu trabalho, como a gente já falou. Então, você conquistou essa sorte, entre aspas. Né? Vamos lá. E ele falou, vem cá que a gente precisa te conversar. Fui lá, sentei com ele e... Enfim, levei uma janelinha do Representa para a coluna social. Né? Quando eu acho que eu não posso ocupar mais o meu tempo, lá vai eu me enfiar em mais um projeto. Então, tudo bem. Aceitei esse desafio, né? Entrando aí na coluna social, Cairo Steel, que é no jornal Fato no Ato. Né? Então, para todo mundo localizar, é só botar lá www.fatonoato.com.br. Fato no Ato? Fato no Ato. Fato no Ato. E lá vamos ter o Marcelo Fradim também. Não sei se eu podia falar já, Fradim, mas eu já falei ao vivo. Ao vivo é ao vivo. Fradim, se eu não tá podia, te entregando se eu não aqui, podia hein? falar, já falei, viu? O Fradim, temos o Dedão lá também. Tá vindo novidades. Vai ser todos os dias essa A minha coluna? coluna é dia
dia de terça-feira e dia de sexta-feira. 2 vezes por semana. 2 vezes por Terça e semana. sexta, coluna Isso. social, Cairo Steel. Steel. Tem lá uma abinha lá, Cairo Steel, é só clicar na Gente, abinha. esse programa tem uma coisa muito legal. A gente está lançando as novidades. É a terceira pessoa que lança novidade aqui dentro desse programa. Você viu? É só, tá trazendo boas ideias, né? E, como eu te disse, é uma janelinha do Representa. Eu quero levar ali as experiências que eu tive no Representa de uma maneira mais enxuta e pontual, né? Como essa experiência com o Aldemir, que foi o primeiro post ali, a primeira coluna, né? Essa experiência do aniversário de um artista de rua. E por que falar do aniversário de um artista de rua? Né, foi a primeira coluna com muito orgulho. Eu tive essa sorte de ter essa, né? E agora são as experiências que eu tive. Muito legal. O Rosivaldo tá te mandando um grande abraço. Rosivaldo, também, seu fã. Um dos meus padrinhos artísticos, Rosivaldo. Amo de paixão. Ô, Cairo, eu queria que você deixasse, antes da gente fazer o nosso sorteio, então, uma mensagem para todo mundo que está aqui nos assistindo, que está te ouvindo. Eu sei que você tem muita coisa para falar, mas realmente o nosso programa tem um tempo, tem uma hora de né? acabar, né? Sim. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem, depois você vai sortear aqui o nosso cafezinho Labareda. Oba, beleza. Eu gostaria muito de pedir para vocês que estão assistindo esse programa respeito. Eu não digo respeito comigo e eu não digo respeito com a classe da qual eu luto, né? Que é a LGBTQIA+. Eu digo respeito com todos, respeito com todas as tribos. Assim como o Representa tá ali para representar todas as tribos, eu já levei ele de médico a pai de santo, né? Hoje, para vocês terem noção do que eu estou falando, por que eu peço respeito? É uma informação que ninguém sabe, eu não sei se eu poderia falar, eu creio que ele não vai ficar triste comigo, porque ele se orgulha muito disso. Hoje, eu tenho um patrocinador que leva o meu programa Representa no ar. Sem ele eu não estaria no ar, que é a Clínica My Pets. Não fazendo só propaganda, não, mas para vocês entenderem, quem que é? É um pai de santo. Quantas pessoas hoje, sem generalizar, há as pessoas que têm esse preconceito, que querem derrubar e que não têm tolerância. E é uma pessoa que, olha só, quando eu fiquei fora do ar na Rádio Cidade, quando eu saí, fiquei fora do ar, meu programa ficou sem estar no ar, ele manteve ali comigo. Então, é só esse exemplo para vocês entenderem. Em meio a tanta gente com dinheiro, tanto empresário, tanta coisa chique, gente conceituada, quem que está ali? Levando o Representa nas costas, sem pedir, sem... Então, isso inclusive é uma homenagem que eu estou fazendo para você, meu amigo. Muito obrigado, viu? Então, respeitem, porque todo mundo tem um pouquinho de representatividade para levar. Todo mundo, qualquer um tem representatividade ali para ensinar, algo positivo. Respeito. Cairo, muito obrigada. E eu concordo com você. Nós precisamos respeitar mais o outro. Cada um tem a sua vida. Desde que ele não esteja te incomodando, não tem por que você não respeitar. E eu falo muito isso, acredito nisso. Te agradeço mais uma vez. E vamos lá, Cairo, sorteia aqui. É só pegar aqui um? Pode, o que você quiser aí. Aí vai ser... Peguei só um. Lê aí, pode abrir. Lê aqui, gente. Cafezinho, Labareda, seleção. Será que é quem estou pensando? Maria Lídia Machado. Maria Lídia! É a Maria Lídia do Mulheres do Brasil? Do Mulheres do Brasil! Querida, você ganhou um café Labareda. Adoro! Maria Lídia, Maria Lídia, eu vou dar um jeito de te encaminhar, viu? Vou fazer isso por você, que é uma querida muito grande. Ela é um chuchuzinho. Ela é uma pessoa tão fofa que dá vontade de afundá-la no meu cafezinho. É uma fofa. Não afunda, não. Amo de paixão. Eu também, viu? Amo de paixão. Gente, então quinta-feira que vem, aguarde, temos outras novidades aí, né? Pessoas importantes, pessoas que agregam, que informam. Então, até quinta que vem, um beijo para todos aí, gente.
tá na frente.